Boa tarde. Estamos aqui para gravar o primeiro episódio do nosso podcast 50 Pode Mais. Temos 3 convidadas maravilhosas que já vão se apresentar para vocês. Esse trabalho faz parte da produto final da disciplina Interseccionalidade e Relações Raciais, que é oferecida pelo curso de Gestão Públicas da UNB. É uma disciplina que a gente faz com o professor Ícaro Jorge. Nosso trabalho, a gente vem pesquisando já a questão da mulher profissional, da mulher negra e a profissão, as questões raciais, questões do racismo que atravessa essa mulher negra ao longo da sua profissão. E aí convidamos vocês e agradecemos muito já, desde já, a gentileza de ter aceitado, de estar aqui com a gente. Eu sou Gilcele, sou aluna do curso de Psicologia da UNB. Me chamo Ana Paula, faço gestão de políticas públicas na UNB, né? Como a minha colega falou. Essa matéria é obrigatória para mim, mas ela deveria ser obrigatória para todos os alunos, porque ela tem de um conhecimento que é muito importante, assim, principalmente para nossa geração, né? Então, assim, de excelência essa matéria que o nosso professor Ícaro está prestando para a gente. Então, para iniciarmos, né, eu gostaria que vocês comentassem um pouco de sua vivência, da trajetória de vocês, assim, pra gente se apresentassem, né? Então, vou me apresentar. Meu nome é Elisa, apresento como Elisa Matos, novamente. Meu nome é maior. Eu sou jornalista de formação, trabalhei quase 40 anos como jornalista. Fui nascida no Rio de Janeiro, mas criada em Brasília. Meu pai era funcionário da Nova Cap, no Rio de Janeiro. Trabalhava com a equipe do Lúcio Costa, Niemeyer, ele era desenhista. E veio transferido para Brasília, então, os filhos pequenos, somos 5. Então, a minha vida foi toda sedimentada, vamos dizer assim, em Brasília mesmo. E trabalhei como jornalista. Antes de jornalista, eu me formei, mas eu já trabalhava no Itamaraty como concursada, que eu comecei com 19 para 20 anos, eu passei nesse concurso, nível médio. E aí depois me formei no jornalismo. Então eu comecei como repórter dos jornais, trabalhei nos jornais locais aqui de Brasília, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília. E depois eu passei para televisão, nas eleições de 89, primeiro do Lula, eu já estava meio enjoada de jornal, não estava muito identificada com aquilo. Eu me formei em 81. Então, em 89, eu bati na porta da TV Bandeirantes. Sem conhecer nada de televisão, nunca tinha trabalhado em televisão. E perguntei se estavam precisando de alguém. E aí, como ia até as eleições, e estava próximo às eleições, precisava reforçar os quadros de produtores, apuradores. E aí fui acessar. Você quer ficar como curadora fixa? Aí nós estamos precisando. E aí fiquei nos comitês eleitorais aí. Aí depois que passaram as eleições, a Bandeirantes resolveu me contratar. Então foi assim que eu passei para a TV. Eu fiquei até 2020, quando eu me aposentei. Boa tarde, meu nome é Rosane Otília Gabriel, eu tenho 58 anos, tenho uma filha, eu sou de Santa Catarina, o estado mais racista do Brasil, né? Então, por aí você já deve imaginar como é que foi a minha trajetória. Eu fiquei em Santa Catarina até os meus 25 anos, lá eu iniciei a minha graduação, tive um negócio, né? Tinha uma loja. E aí as coisas começaram a dar errado, eu falei, vou mudar, vou sair daqui. Aí vim para São Paulo, para Sorocaba. Aí em Sorocaba eu fiquei por 30 anos, em Sorocaba. Lá eu terminei a minha graduação, sou contábil, nunca exerci, sempre fui na parte administrativa, administradora, né? Trabalhei numa multinacional durante 10 anos, 7 no cargo de gerência, era uma das únicas negras, só eu e outra, né?
e mais um homem negro, gerente. Quando eu tive a minha filha, ela estava com 2 anos, eu já estava com uma gerência, esperando uma promoção, só que numa carga horária assim, absurda, né? Então teve um final de semana que eu fiquei 72 horas trabalhando. E aí, quando acabou esse final de semana, porque a gente ia ter uma visita de um superintendente, eu decidi que eu ganhava super bem lá, era em torno assim, de uns 30 salários mínimos na época. Aí eu decidi que não, né? Que eu precisava estar com ela e com a minha saúde em dia, né? Então eu resolvi sair. Assim, todo mundo achou uma loucura, mas eu não conseguia ficar mais. Aí, mesmo assim, mesmo eu decidindo sair, eles não me deixaram, me mandaram de volta. Nisso eu estava em outra loja, né, fazendo outro trabalho. Eles me mandaram de volta para Sorocaba, onde eu fiquei acho que mais uns 6 meses. Aí depois, realmente, aí eu formalizei mesmo, né, porque até então foi um pedido verbal. Nessa época, eu tinha 40 anos. E eu achava que estava tudo bem, eu tinha uma bagagem, né, grande, trabalhando numa multinacional, onde eu lidava com muitos recursos e tal, né, e tive uma posição de destaque durante um tempo, assim, então eu achava, assim, que saindo de lá, eu estava tranquila ou para montar alguma coisa para que eu pudesse gerir, ou em qualquer outro lugar, né. Aí tentei montar um negócio, estava indo bem, aí surgiram alguns entraves, eu peguei e fiquei doente, aí tive que vender. Vendi, e daí aí eu já estava com 43 para 44 anos, então assim, era quase impossível eu me recolocar. Mesmo eu tendo curso superior, mesmo eu tendo aquela experiência, eu tinha feito uma pós-graduação e eu não conseguia, né? O pessoal, em todos os processos seletivos que eu participava, eles olhavam o salário e a idade, eu acredito, né? Então, até chegava em algumas fases ali na parte quase final, né? Na última seleção, mas sempre eu era preterida por uma pessoa mais jovem, né? Tudo bem. Aí aí nessa época eu passei bastante dificuldade. Só não passei mais porque assim, eu já tinha uma estrutura, né? Já tinha casa, tal, alguma coisa assim, então eu consegui me segurar, porque eu não tenho família, né? Não tenho pai e mãe aqui. Isso você não morava aqui em Brasília ainda? Não, estava em Sorocaba. Fiquei um período assim difícil, e aí eu comecei a estudar para serviço público, para concurso público, né? E a primeira apostila eu não conseguia comprar, alguém me deu de presente. Então eu comecei a estudar. No primeiro não passei, no segundo não. Aí quando eu passei em 3, de uma vez só. Olha aí. Aí um tinha 4.000 candidatos, eu fiquei em 9º lugar, aí assumi a vaga em seguidinha. Antes desse eu tinha passado em outro, que era o que eu queria mesmo, também tinha mais ou menos uns 4, 5 mil, fiquei em 131. Então eu levei quase um ano para ser chamada. Eu fiquei 5 meses nesse que eu tirei 9º, e aí depois nesse outro eu peguei e assumi o cargo. Fui para trabalhar, o salário era pequeno, mas eu cheguei lá com aquela vontade que eu tinha que ter, né, na empresa privada. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim, de não esperar, de ir fazer e buscar, e curiosa, né. Deu uns 2 meses, a gente estava indo para o evento onde a nossa secretaria tinha recebido um prêmio. E aí, dentro do ônibus, a minha chefe me mostrou a minha carta de nomeação. Ele tinha conseguido não me nomear, mas tem um outro nome lá. Resumindo, aí eu assumi o cargo e fiquei 14 anos, então, na prefeitura. E 8 desses 14 anos, 8 eu fiquei em cargo de chefia, né? Aí teve a mudança de gestão. Dentro dessa secretaria, a gente desenvolvia um trabalho, assim, maravilhoso. Era assim, alcançava muitas pessoas. E mudou a gestão, mudou o meu secretário, aí mudou a minha chefia, e tudo que a gente fez foi desmantelado. Como acontece em muitas repartições públicas, né? Você imagina assim, teve uma época que eu estava à frente de 90 cursos de profissionalização, acontecendo ao mesmo tempo em toda a cidade. Então, eu estava gerindo tudo aquilo lá. E era assim, era uma loucura, mas era uma loucura que
me dava muito prazer, porque eu via, assim, vida sendo transformada por aquele trabalho que a gente estava fazendo, né? Mas eu saí da chefia e eu fui para um cargo burocrático, onde eu só preenchia, assim, era um serviço que não tinha um significado. Era a coisa, eu ajudava também, e eu vou falar para você, assim, eu, em todos os lugares que eu estive, eu sempre procurei fazer o meu melhor. É o que eu sempre falo para minha filha. Faça o seu melhor. Não é que o seu melhor vai ser 100%, mas vai ser o seu melhor e isso vai te dar um prazer, né? Então, eu estava nesse ambiente. Aí eu percebi que eu já podia me aposentar. E eu sempre falei assim, eu vou trabalhar até os meus 70 anos, que é quando você tem que se aposentar do cargo público, né? Aí, de repente, eu vi que tudo aquilo, para mim, não fazia mais sentido ficar ali. Aí eu pedi a minha aposentadoria. Me aposentei, veio a pandemia, né? Foi bem no meio da pandemia que eu me aposentei. E aí a minha filha estava em Brasília, ela é minha única filha, eu estava em Sorocaba. Aí eu falei, tô fazendo o que aqui, né? Pra Brasília fazer podcast. Que Vou lá, quem sabe? Começa uma carreira, Fazer amiguinhas novas. Não é? Começar uma carreira nova. Bem-vindo à cidade. Sim, e quando você falou nesse projeto, antes que a gente estava conversando, assim, eu preciso. Eu estou há 1 ano e meio aqui. E eu preciso me encontrar aqui. Já se encontrou. Então, amiga. eu espero que esse seja o primeiro encontro de muitos. E você, Neide, o que você traz aí nessa história? É história, né? A gente ainda vai contar muita coisa dessa história sua aí. É história. Pois é, estar aqui diante de vocês para falar da minha trajetória atravessada, né, pela questão racial e pela carreira profissional de mulheres negras, é algo que ao mesmo tempo é prazeroso, mas sangra. Porque nós estamos falando aqui não só de uma carreira profissional, mas estamos falando de múltiplas sensibilidades. E eu começo reverenciando a minha família através da minha mãe, Nadir, uma lavadeira, merendeira, e do meu pai, que fugiu da cidade de Palmas, interior de Minas, do trabalho escravo infantil, onde eles se encontram no Rio de Janeiro, e a partir desse encontro, um homem negro com uma mulher que supostamente para um Brasil racista, ela seria uma mulher branca, mas a minha mãe, sendo filha de uma mulher negra e de um pai italiano, jamais poderia ser uma mulher branca. Então, meus pais tiveram a ousadia de que para os 3 filhos, que eu tenho 2 irmãos, né, a Norma e o Telmo, a questão cultural, a questão educacional era o princípio de tudo. Aos 12 anos, meu pai toma uma atitude, vem para Brasília, transferido em 1960, aonde eu costumo resumir de uma forma assim. Nós saímos do barraco para o palácio. Até então, eu morava no Rio de Janeiro, na Rua São Miguel, Tijuca, Morro do Borel, 480. Eu sei o que é uma casa de zinco, eu sei o que é dormir no chão, forrado com jornal, o jornal esquenta mais do que o papelão, e eu sei o que é uma família negra pobre, mas emanada de muito amor. Eu conversando hoje, eu digo que eu não fui uma criança violentada, nem eu, nem meus irmãos. Isso é um mérito incrível para os meus pais. Nunca fui violentada. Nessa violência em que a família é uma família que não agrega, pelo contrário. Mas eles tinham um compromisso. A educação era o eixo de qualquer comportamento entre os 3 filhos. Então, nós tínhamos que ser exímios estudantes. E assim fomos.
Em 1964, chegamos a Brasília. Minha família foi, juntamente com mais 3 famílias, primeiras moradoras do antigo Gavião, que hoje é chamado Cruzeiro. Então, aonde o Aruque era um espaço que agregava os jovens brasilienses e principalmente os jovens negros. Então, o nosso clube, o nosso reencontro se dava na Aruque. Mas voltando aqui para o eixo central, a qual nós fomos convidada hoje a esse bate-papo, a minha carreira profissional, ela se dá na Escola Normal de Brasília, né, na formação. Ela se dá na Universidade de Brasília. Ela se dá em diversos âmbitos. Por quê? Eu sou professora normalista do antigo normal, sou pedagoga, né, formada pela faculdade, sou arte educadora no Rio de Janeiro. Aí se casa, se tem filhos, marido não gosta de Brasília, vamos para o Rio de Janeiro. Eu largo o emprego público de Brasília, porque eu fui uma das primeiras funcionárias da Fundação Cultural de Brasília, com carteira assinada, a qual também foi uma grande universidade, porque você conviver, né, com cineastas, com escritores, com teatrólogos, é como se você estivesse o tempo todo em constante movimento, né? E esse movimento me deu uma visão da importância da cultura na minha vida. Também atravessada pelo racismo, porque eu nunca deixei de ser mulher negra. Talvez a nossa grande dificuldade seja, diante dos embates, você fugir de algo que hoje, aos 75 anos, eu tenho certeza absoluta. Nenhuma mulher negra pode abrir mão da sua identidade, porque a sua identidade é exatamente o gabarito que nós temos de transformação, em qualquer espaço que você ocupa. Eu tenho alguns exemplos que eu posso colocar aqui à mesa, que eu fui a única professora negra nos anos de 2000 a 2005 do Colégio Mackenzie, em Brasília. E se professora de um colégio como o Mackenzie, não é para qualquer um, para qualquer uma, porque o colégio ele trabalha em cima de ISO. E o ISO é aquilo que te diz que você não pode falhar. ISO de qualidade. Então, para uma professora negra trabalhar nessa condição, dói. Os 2 primeiros anos lá, eu pensei que eu fosse enlouquecer. Eu tinha medo de trabalhar, mas foi um enfrentamento bacana, porque eu nunca deixei de dizer aos meus estudantes que até então eu achava que eles eram ricos, mas eu descobri que eles eram muito mais ricos, porque as famílias não é porque tinham dinheiro no banco, que o rico que tem dinheiro no banco, ele pode perder, não sabia aplicar, parará, Mas eu fui professora dos filhos dos donos do Brasil, principalmente de Goiás e de Minas Gerais. E esses meninos, nós tivemos um enfrentamento quando eu me sentia comprometida com a questão racial, e também descobri que para eles também não era fácil ter uma professora negra com identidade, porque até então a relação deles com pessoas negras eram serviçais. Só que ali era diferente. Era uma professora que se valorizava e tinha uma autoestima já trabalhada. Difícil de ser trabalhada, mas já tinha, porque a gente precisa saber que a autoestima da mulher negra, do homem negro, da pessoa negra, é a sua ferramenta principal para o fortalecimento da identidade. É difícil para uma professora negra, numa sala de professores elitistas,
aonde ao mesmo tempo eu saía da Samambaia, 619, sul da Samambaia, com os cabelos desgrenhados, cheia de poeira, a pé, porque eu não tinha carro. Eu vivia de carona e de ônibus. Passava pelo Gilberto Salomão, quem conhece aquela área, que hoje você não passa mais, porque é tudo fechado. Ia cortando naquelas quadras para QI 5, porque o Mackenzie fica na QI 5. E chegava lá, eu tinha 20 minutos para fazer uma higiene com lenços umedecidos. Nunca comprei tanto lenço umedecido na minha vida. Eu queria, assim, fechar essa parte, assim, para vocês verem também as outras trajetórias. Aí eu descobri que esses meninos também não era fácil para eles conviverem comigo, porque era dicotomia. O meu porteiro, o meu motorista, a minha secretária, o meu não sei o quê, e a professora negra, cheia de autenticidade, e fazia questão de dizer que era oriunda do Morro do Borel. Aí fiquei famosa, né? Porque os pais começaram a querer saber quem era essa professora, né? Que dizia que ela não tinha, mas ela era. É isso que a gente precisa dizer para os nossos meninos negros e negras. Eles são. Por que você é, então você lute pelo que você é. O ter vai vir. E foi assim. E eu, depois de 2 anos, que eu tinha o maior medo quando dava o Fantástico, no final de um domingo, porque eu sabia que no dia seguinte eu tinha que ser professora. E depois desse período, eu chegava à minha casa no Guará, na QE 32, com carro de placa CD, com os maiores carros do ano. Sabem por quê? Os pais começaram a me respeitar. E eu também não deixei por onde. Ganhei muita viagem, muitos prêmios, muitas placas. Agora, eu falar isso para vocês hoje, do dia 10 de julho de 2023, parece fluido, mas não. Só eu sei o quanto eu sofri. E às vezes a mãe lá da Samambaia não podia dizer para aquelas mulheres: eu não vou vir trabalhar na segunda porque eu vou numa reunião do meu filho na escola. Porque essa mulher não tinha o direito de ir numa reunião escolar, porque se ela fosse, ou ela perderia o emprego, né? Então era mais fácil ela não ir para a escola e receber o título de quê? Como a gente até hoje escuta, de irresponsável. E aonde que uma mulher negra, que uma mulher negra, né, com a sua questão racial e de inclusão no mercado de trabalho, tem autonomia para dizer: eu não vou trabalhar, eu não posso trabalhar. Porque nós somos também cabeça de casal, né? Nós somos a cabeça da casa. É isso? É o nosso dinheiro que gera a subsistência dos nossos filhos, né? Então eu vou parar um pouco aqui, se vocês permitirem. E foi lavando roupa que a minha mãe me fez ser uma estudante negra que só sentava na parte da frente, porque eu sou da época que estudantes negros não sentavam na parte da frente da sala de aula, sentavam no fundão, porque só sentavam na frente os de nota 10, os das famílias que a escola abraçava como sendo a elite. Mas a minha mãe, lavadeira, Nadir da Silva, ela me obrigava. Enquanto ela lavava a roupa no Rio Maracanã, eu comia livros. Não só eu, meus irmãos também. Eu comia livros. E hoje, eu posso dizer a vocês que todas as minhas vaidades, elas estão amansadas. Porque a gente tem vaidades, não tem? Elas estão avançadas. Porque a gente consegue coisas
que só nós sabemos a dor, o sangramento para ter. Agora a gente sabe o seguinte, que a gente consegue, porque nós somos. Apesar de o tempo todo dizerem para a gente que nós não somos, que nós não temos, que nós não podemos, nós somos. Ter, eu tive agora, eu tenho o que eu quiser. O que eu quiser. Mas eu tive que ser. Então eu gostaria muito que no seu trabalho ele servisse de mais um fermento para dizer aos intelectuais, e principalmente os intelectuais dessa melhor universidade que o Brasil tem, que é a UNB, mas que também é uma universidade que nega a nossa potencialidade, que nós somos. Nós somos. Obrigada por vocês serem transgressoras e audaciosas. E que essa tarde aqui, companheiras, elas possam trazer frutos para minha neta, para os meus netos. É por isso que eu aceitei o convite. Deixou todo mundo aqui emocionado. Não é? A gente pode aplaudir? Não, gente, vocês é que provocam isso. Porque, sabe, é muito fácil eu chegar a falar para você, que eu ainda não contei, que eu fui também do Marista João Paulo II. E que lá no Marista João Paulo II, eu tive o prazer de conviver com estudantes negros aí de um outro nível, da classe média negra de Brasília, que hoje estão em Harvard, que estão fazendo outras coisas. Lógico que não sou eu sozinha, Neide Rafael, não faz nada sozinha. Tem que ter um comprometimento de equipe. Quem trabalha com educação, com jornalismo, sabe exatamente disso, né? E aí a vida foi me forjando. Eu fui da Escolinha de Arte do Rio de Janeiro, do Augusto Rodrigues, uma escola carésima, que só estuda lá quem é rico, mas a minha mãe me possibilitou bolsa de estudo. Então, eu sou da Escolinha de Arte do Augusto Rodrigues, que quando eu fiz concurso para a secretaria aqui, meu currículo é imbatível. Desculpa, vocês podem comprovar e me peçam para aprovar. Por quê? É como alguém aqui falou, se você tem que ser, seja o seu melhor. É isso que a branquitude tem medo. E aí, hoje, o que se percebe? A ocupação de espaço é uma realidade. Está aí ela para falar. Está aí ela para falar. Eu sei algumas histórias dela. É fácil ser o que você quer ser? E ela ainda tem uma coisa, ela tem pouca melanina. Então deve ter sido muito complicado. De fato. Porque Isso é uma questão muito... É um ponto que a gente quer, que eu quero falar com o você, nosso colorismo, Elisa, né? do colorismo e da questão que hoje a gente está começando a ver no jornalismo, né, na Rede Globo, em outros jornais de televisão, a gente consegue ver um ou outro repórteres negros. Não vou dizer que a gente vê a maioria, mas já melhorou muito. Mas eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu falei com meus pais que eu queria ser jornalista, eles falaram, olha, isso não vai dar certo. Não tem jornalista negro, você não vai arrumar nada. Toda vez que eu vejo jornalista, eu já fico falando. E eu cheguei a fazer 2 anos, tanto que eu estou fazendo de novo agora, porque eu estou concluindo aquilo, como diz Machado de Assis, eu estou tentando unir as duas pontas da vida, né? Eu comecei a fazer isso há 30 anos atrás, não deu, e agora eu voltei para tentar fazer de novo. A gente chegando, só de entrar no elevador para ir para a sala do trabalho, eu era agente de telecomunicação, chamava o meu cargo. Então, era onde tinha os telexes na época, né? Os telexes começaram a ser instalados os grandes computadores. E na época, então tinha aqueles engenheiros montando isso e tinha gente trabalhando no telex, que saía aquelas fitinhas, né? E era uma parte, era DTI, chamava. Era um departamento de informação, não sei, era Brasil trocando mensagens. Você digitava, tipo uma máquina de escrever grandona, né?
E máquina de escrever também já é uma coisa meio obsoleta, mas era máquina e do lado saía o que você estava digitando em código. Aham. E depois você botava numa outra maquininha que tinha que estar mais reservada para decodificar aquela fita. Se ela fosse secreta, se ela fosse secretíssima. Enfim, mas essas pessoas todas desse serviço se acham também uma vaidade extrema, né? Então, assim, isso que eu estava falando, a gente chegava para trabalhar e ninguém dava bom no elevador, ninguém dava bom dia, boa tarde. Eles conversavam, aqueles grupos, 3, 4, 5 homens, tinha algumas mulheres também, eram poucas mulheres ainda naquela época, mas todo Mas mundo mulheres muito brancas, branca. diplomatas brancas. Eles falavam em outra língua dentro do elevador, como se a gente fosse incapaz de entender o que eles estivessem conversando. Como se eu fosse capaz de entender o inglês dele. Poderia até ser que o francês ou alguma coisa eu não fosse entender mesmo. Mas dava para, né? Era assim, uma soberba enorme. Tanto que o jornalismo também não era fácil, mas pelo menos era uma carreira que eu estava escolhendo. E aquele ambiente, eu tinha passado num concurso e não tinha escolhido viver com aquelas pessoas daquela maneira, eu nem sabia que eu tinha que enfrentar tanta pessoas mal educadas. Só na época que eu trabalhei, eu presenciei lá uma coisa, realmente, como é que eles lidam com isso, não. Mas naquela época eu presenciei 3 suicídios naquele prédio. No prédio, sendo que um eu vi caindo da janela. Então, assim, é um lugar muito esquisito. Esquisito. Me permite, você conheceu a professora Maria José Souza, que é de Santa Catarina, de Florianópolis, e ela tinha um amigo, né, diplomata, que era o doutor Silvio. Você chegou a conhecer? Pois é, que eram pouquíssimos negros, né? Que foi a primeira mulher que fez, olha interessante para o seu trabalho, as negociações de mercado entre Brasil e África, principalmente trazendo os estudantes africanos. Os primeiros estudantes africanos que chegaram ao Brasil foram através do intercâmbio e que a gente dizia que a universidade brasileira não era racista, porque tinham negros na universidade brasileira. Só que os negros que tinham lá não eram os negros brasileiros, eram os negros africanos, que em sua maioria eram filhos de diplomatas. Né? E aí eu vou falar de uma inconfidência. Eu namorei o primeiro estudante de arquitetura do UNB, Akinley Albert Tiboko Mitsegar. Nunca esquecer. Só que não podia, não esqueci. Não posso esquecer. Assim, dá uma quebrazinha aqui na nossa conversa, tá? Que tem a juventude aqui, né? Ainda E mexe. aí, mas na verdade, faltou estrutura aqui, porque os meus pais, né, a família, né, brasileira, achava que ele tinha que ir lá na minha casa para pedir autorização para sair comigo e só podia chegar até às 10 horas. E, além do mais, um homem que estava vindo da Inglaterra, onde os estudantes, eles dormem juntos, né? Algumas universidades na Inglaterra, eles dormem juntos, eles, né, têm total liberdade, né? E aqui no Brasil ele tinha que pedir à família brasileira para sair com a namoradinha, né? E só tinha que chegar até 10 horas. Mas essa minha reverência é para dizer que essa mulher, Maria Helena, inclusive era da associação lá de Santa Catarina, da Antonieta de Barros, já ouviu falar? Não. Pois é. Tem a professora Nelly, que foi da UFSCar, lá de Santa Catarina. São mulheres incríveis que têm esse atravessamento, né? Que a questão racial permeia a vida e a morte. A Creuza, que era assim uma mulher negra, negríssima, né? Ela era de funcionária do administrativo, né? E que como sofre. Negros que a gente circulava, que iam junto, era
é que chamava? Agente de portaria, porque tem os cargos, né? Eram os é. agentes de portarias. Administrativo, Era né? povo que eu falo. servia café, Fazia faxina. o pessoal da cozinha, lá desse restaurante que eu citei. E esse do meu nível médio para baixo, né? A primeira mulher negra, eu estava lá nessa época, inclusive porque ela era irmã de uma colega que tinha estudado comigo, mas eu não vou lembrar. E pouco Depois a tempo gente depois pesquisa. ela morreu, até assim, acho que foi um acidente, foi uma morte trágica. Mas era uma negra parda, clara, ela também. E fizeram muito em torno dela, como já a representante negra. Então, quer dizer, uma negra retinta, uma negra mesmo, eu não cheguei a ver. O próprio Joaquim Barbosa, né, ele já falou em entrevista que ele, nessa mesma época que eu trabalhei lá, mais velho, ele passou em todas aquelas provas, ele foi recusado na entrevista. E ele tem aquela Mesmo frase com todo conhecimento. antológica, Ele né? já tinha todo o Você manda eu conhecimento. fechar a boca para você falar, porque isso aqui para mim é uma provocação, porque é a história da É a história, até chegar no ponto. E aí o próprio tem muita Joaquim, né? coisa. O próprio Joaquim, ele Acho que tem vai ter aquela, episódio 2. ela tem aquela frase que simples, rasteira. Ele andou falando a ela aí tem o quê? No máximo um mês. Qualquer lugar. Negro é negro. Em qualquer lugar a gente vai ter a questão do racismo nos atravessando. Ele está lá nos. Ele falou mais simples que isso ainda. Ele Foi. falou, o negro é negro em qualquer vi lugar que ele ontem, esteja, uma coisa No assim. Instagram. Eu acho que em qualquer lugar ele sofre racismo, alguma coisa. então, né? isso. Eu perguntava para ele se ele tinha sofrido racismo no Isso Supremo. mesmo. Isso. Mas aí como é que foi essa entrada Então. no jornalismo? No Ah, então, jornalismo não aí- tinha racismo, no jornalismo foi tudo Não tranquilo. Lá foi tudo beleza. Não, então, porque a questão, a minha questão, assim, específica minha, eu venho de uma família negra e pardos, né? Meus pais são da década, meu pai nasceu em 1920, então minha mãe 23, eles já estão falecidos, mas então eles são netos de pessoas escravizadas, né? Meu pai e a minha mãe era uma pessoa pobre, mas o pai dela era carpinteiro de uma empresa de móveis. Marceneiro, carpinteiro. Então, assim, eles eram um pobre jamais estruturado, né? Morava no Realengo, no Rio de Janeiro. Epa, bem, conheço total. Então, assim, minha mãe era do Realengo. Meu pai veio da miséria extrema, filho de negro. A gente nunca soube direito. Isso assim, é uma coisa que angustia demais eu e meus irmãos hoje, e principalmente eu, dos meus irmãos, é a que mais mergulha na questão negra, é a que mais participou de movimento negro, sempre estive nessa questão. Os meus irmãos, assim, muito superficialmente, porque a nossa família foi criada, a questão racial não vinha à tona, não era conversada, não era falada, porque muita gente era de pele como a minha. Então, assim, hoje eu entendo como se foi uma maneira de proteger a gente de todas essas mazelas que a gente poderia enfrentar. Então, assim, nos fez um processo de embranquecimento até certo ponto. Então, por exemplo, a minha mãe, isso que eu estava falando, a minha mãe, com essa estrutura, a família dela são 7 irmãos, todos da cor dela ou mais escura, que ela é mais ou menos como eu. Todo mundo, as mulheres todas, minhas primas até hoje, as que estão mais velhas, todo mundo tem cabelo alisado. Todo mundo, a questão, quando você falava assim, eu sou preta. Não, Elis, não fala isso, não. Eu batia de falar, não fala isso, não, assim como se fosse. Então foram criados, todos são muito católicos, da Igreja Católica, estou até escrevendo sobre isso agora. Eu acho que eu vou me lindrar a família, mas qualquer hora eu solto isso. Todas, até hoje, prima da minha idade, até mais nova, todas cabelo alisados, aloirados. Então, assim, a questão, como eu descobri isso de alguma maneira, não sei como, eu acho que foi, tipo, sofrendo algumas. Porque é aquela questão, né? O branco sabe quem é preto. Então não adianta você ter a pele mais clara ou mais escura. Obviamente, aí tem toda a questão das oportunidades e as agressões mais diretas
são nas pessoas, quanto mais escuras, elas vão sofrendo mais ostensivamente. Mas o racismo chega em todos nós. Eu estava trabalhando muito, aí você começa a se destacar, você vai ser coordenadora disso, vai chefiar aquilo, vai tomar conta daquilo, mas oficialmente nada é passado por papel, nada é te dado como mérito seu, vou te pagar por esse mérito de você se destacar. Então, eram dois ambientes meio pesados. O de jornal era assim, pouquíssimas mulheres, já vi no estágio já, quando eu fiz estágio Correio Brasiliense, já foi traumático. Eu me formei, eu fiquei 3 anos sem procurar emprego no jornalismo, porque eu criei um pavor do que seria aquela redação. Era dominada por homens e eles falavam muito absurdo, falavam muito palavrão, muita gracinha. Eu ficava horrorizada e não respeitava. E você levantava para ir pegar uma água ou ir no banheiro, tinha tirado a sua máquina do lugar. Eu fazia um pouco como gracinha e um tanto como autoridade assim mesmo. Eu sei, quem é essa aí para ficar com uma máquina? Né? As redações eram... Hoje cada um tem seu computadorzinho, mas eram as máquinas. Então, as pessoas delimitavam suas áreas de trabalho. E tinha os homens que chegavam depois e tal, e aí já entra o machismo, misoginia, sei lá, eu tarel de coisa junto. Mas enfim, acabei que eu saí pedi demissão e já estava casada. E tô falando, é uma decisão muito difícil. A gente passa a vida tomando decisões muito difíceis. Eu passei minha vida tomando decisões muito solitárias e muito difíceis. Porque eram coisas que eu sentia e as outras pessoas não entendiam direito. Me senti pouco valorizada, me sentindo agredida em vários momentos com essas questões dessa falta de educação, dessa maneira agressiva que os superiores falavam. Falta de respeito. Falta de respeito. E até que um dia eu cheguei pro chefe lá da época, chefe do departamento, pedi para ele se eu podia me transferir de departamento. Sair dessa DTI, de informações secretíssimas, e me mandar para um departamento cultural, porque eu sempre gostei muito dessa área, desde novinha eu lia muito, eu gostava de ir para cinema, eu assim, 16, 15 anos, tinha umas sessões, umas matinês aí no Teatro Nacional, que hoje está todo fechado, de orquestra, né? 10 da manhã, os domingos, eu ia sozinha, pegava, falei, gente, que Elisa era essa? Eu pegava um ônibus, morava na 112 Sul, e vinha, então eu tinha uma vida cultural, assim, muito minha, solitária, eu sempre fui mais reservada, assim. Porque, na verdade, não é que eu era reservada, na verdade, hoje eu sei, eu era alijada. Era a única. Eu era, sempre fui, porque daí, quando a gente veio para Brasília, meus pais... Essa questão toda dos pais que eu estava falando, minha mãe acabou se formando enfermeira. Ela foi estudar em São Paulo. Ela contava até na época que ela não tinha como preencher uma mala de roupa. Então, uma madrinha dela arrecadou umas roupas, deu roupa. Ela foi para São Paulo com uma malinha que a madrinha dela fez para ela. Estudar na Cruz Vermelha, que na época era a escola de enfermagem. Né? É mais bacana, assim, não sei. Conseguiu se contar. Foi fazer enfermagem. E conheceu meu pai, acho que na volta, e meu pai, que era pobre, acabou indo trabalhar com 14 anos. Então, assim, ele teve pouquíssimo estudo, a história que eles contam. Mas, engraçado, eles tinham uma maneira muito própria de contar essas histórias que não eram dramáticas, sabe? O racismo não aparecia como não uma coisa aparecia, violenta, não, né? não aparecia. Eu não sei como é que era isso. Eu também não sei, eles contavam como assim, a gente teve muita dificuldade, não tinha, até achavam graça dessas coisas, assim, foram aventuras que eles foram ter, é como se eles tivessem passado por diversas aventuras até chegar numa vida confortável. Então, assim, eles não viam como obstáculos raciais naquela coisa toda. Então, meu pai, por exemplo, ele era uma criança pobre, família muito pobre, o pai dele era garrafeiro no interior, Barra do Piraí, meu pai era da Barra do Piraí, que é interior do Rio de Janeiro. Então, assim, a família católica da minha mãe não contava muito o que o meu avô, por parte de pai, era, porque essa história de garrafeiro já estava ligado às questões
afros, né? Ele vai ver que ele era um macumbeiro e a gente nunca soube direito, porque ele, né? Não se falava essa palavra, essa questão, qual era a religiosidade dele. A minha avó, mulher dele, era uma indígena, a mãe dela era indígena, e eles contavam que ela tinha sido laçada e levada para morar numa família Matos, que é o meu sobrenome, que aí venho na história dos nossos nomes, que não são nada honrosos, mas essa família Matos é a que teria sido violentado a minha bisavó, né? Mas deu um nome, então deu o sobrenome, sei lá. Enfim. Eles acabaram de se conhecer. Meu pai foi trabalhar com 14 anos, então ele contava assim com certo orgulho que dos 7 irmãos ele meio que quase que sustentou a família, ajudou a família trabalhando aos 14 anos como office boy no escritório de engenharia, que foi daí que ele foi ficando, conheceu essas pessoas, foi parar em Lúcio Costa, em Niemeyer, não sei que também naquela época não era o Lúcio Costa. Aí ele trabalhou com outro nome que não é muito famoso, mas era forte nesse esquema lá dessa construção de Brasília, que é o Joaquim Cardoso, que era escritor, poeta. E meu pai acabou indo para a guerra. Aí meu pai, foi 19 anos, foi escalado para ir para a guerra. Aí é outra história muito forte na nossa família sobre isso, porque aí eram os homens pretos, né? O exército era de rapazes pobres e pretos. O exército brasileiro que foi lutar na Itália, ele foi para a Itália. Então, quando ele estava no exército, servindo o exército, a gente vê que daí que ele servia perto, em Realengo, onde minha mãe morava. Aí minha mãe contava que via aquele rapaz, aquele moço moreno, passando. Não falava preto na época. Não falava. Hoje, na verdade, Galopando no cavalo, passava na rua dela e ela ficava na janela. Encantada com meu pai. Meu pai era realmente bonito. E até a velhice dele, ele era um bonito. E aí se conheceram, até que um dia se conheceram, se apresentaram começaram a namorar, e meu pai foi para a guerra. Passou um ano, quase 2 anos, eu acho. Viajou de navio, viu um monte de gente morrer, foi para a Itália no frio, na neve, coisa toda. E voltaram, a mãe estava esperando o bonito dele. As cartas, que eu preciso resgatar essas cartas, que hoje em dia eu queria saber o que eles falavam, mas também tenho certo medo de entrar nessa intimidade, aquelas coisas eu não quis saber o que eles falam. Ai, meu Deus do céu. A gente não tem muita ideia do que pai e mãe fazem e conversam, né? As intimidades, mas tem as cartas. Está na casa de um irmão meu, que eu não sei se ele está preservando direito ou não, ela é no Rio de Janeiro. E, enfim, aí nisso eles casaram e veio para Brasília. Meu pai acabou resgatando lá o conhecimento dele, foi trabalhar na Nova Cap, e daí que veio para Brasília. E conseguiu lá, pelas tantas, comprar um apartamento com meio facilidades para funcionário público. Não foi nada dado, ele comprou e pagou um monte de prestação, mas tinha uns projetos de ocupação até, né, do plano piloto, a Norte precisava pessoas morarem naquele esquema que foi planejado. Então, aí ele comprou um apartamento na 112 Sul. Então, foi onde eu cresci. Então, aí, a questão toda é essa. Eu crescer na 112 Sul. Então, assim, eu não tenho essa história de menina periférica, na favela, bababá. Eu não tenho essa história. Mas eu tenho uma história da classe média muito baixa que conseguiu, de alguma maneira, chegar na classe média e convivendo nessa bolha aqui de Brasília. Então, eu vivendo nessa bolha aqui de Brasília, por exemplo, eu não podia estudar nas escolas particulares bacanas da região aqui, dos maristas da vida, etc. Não estudamos, todos nós estudamos em escola pública. Eu me formei até entrar na universidade em escola pública. Sou fruto de escola pública. A Lídia, que a gente conhece, eu conheci ela como professora, que eu morava na 112, estudei muitos anos no Elefante Branco, no Casébio, queria setor oeste, são os colégios ali da região. Então, eu andava muito a pé e tudo assim. Então, eu sempre encontrava a Lídia já caminhando por ali e conversava com ela como professora, mas ela nunca foi minha professora.
Então, a questão é, quem era essa Elisa? Quem é essa menina que andava aqui na Asa Sul, do bairro Asa Sul, até hoje, assim, pela própria estatística do IBGE, se for pensar Brasília, é uma área de 80% branca, que eu já pesquisei isso uma vez. 80% branca, e os 20% são os trabalhadores, as empregadas domésticas, o que mora, O porteiro que mora. e as escolas públicas daqui da região também, são os filhos, mais praticamente os filhos dessas pessoas, né? Não são os filhos dos proprietários, raramente. Então eu circulando, andando por ali, tudo, é mocinha mesmo. A primeira lembrança que eu tenho do racismo agressivo, assim, em cima de mim, eu devia ter uns 9 anos que eu morava na 112. A gente morou na Vila Planalto, a minha primeira infância em Brasília era a Vila Planalto, acampamento da Rabelo. Depois a gente mudou para 112, eu tinha 10 anos. Então eu tinha 9 anos. Então, nessa época, eu fiz amizade com uma menina do outro prédio. Aí fui subir lá para ir na casa dela, chamar ela, alguma coisa, no prédiozinho assim, grudado. Assim. Aí veio um homem que deveria ser o síndico do prédio. Você fez assim mesmo. Você tem que ir pelo outro elevador. Serviço. Era o elevador de serviço, que aqui sempre teve, né, o elevador de serviço. Lá pelas tantas, agora que não discriminam tanto, mas as pessoas obrigatoriamente. As próprias pessoas que trabalham no prédio já vão meio que automaticamente para o outro elevador, mas as meninas, por exemplo, que trabalham de empregadas domésticas, elas já estão mais também firmes, mais empoderadas, assim, vamos dizer, já entram com a gente no elevador e tudo. Mas então, assim, é uma menina de 9, 10 anos. O homem veio falar para mim que eu não podia entrar naquele elevador e eu tenho essa imagem tão presente em mim e eu não sabia que isso era racismo, assim, nominalmente, isso era racismo. Essa atitude dele tinha um nome. Mas você vê pela voz, você vê pelo olhar. Por que eu tenho... Eu não falei minha idade, eu tenho 65 anos. Por que aos 65 anos eu lembro de uma coisa que foi mais de 50 anos atrás? E eu lembro perfeitamente o que foi aquilo, a maneira que ele falou comigo, quem era esse homem, pode ser que se ele estiver encarnado aí ainda, eu reconheça quem ele seja. Né? Então, assim, foram várias vezes. E depois, eu mocinha, aí as festas do prédio, as festas do colégio combinavam. Eu comecei a perceber assim, não era chamada para dançar, ninguém me paquerava. Eu ficava num canto, aí até que queria muito ir embora dos lugares, porque eu não me vi, ninguém chegava assim. Eu era amiguinha de um monte de gente lá. Vamos jogar bola, vamos jogar vôlei na quadra embaixo, tudo bem. Mas nessas horas, assim, os pais combinavam de ir para cinema, para levar para lanchar, não sei o quê, eu não era incluída. Isso foi me tornando uma menina muito tímida, muito fechada. Eu tinha, como filha única, eu sou a única mulher de 4 homens. Então eu tinha meu quarto, casa de 3 quartos. Né? Meus irmãos tinham um quarto e eu meu sozinho. Então esse meu quarto era assim, meu castelo. O meu primeiro salário foi aquele rádio toca-fita, não sei o quê. Eu comprei um monte de fita porque no meu quarto eu ficava trancada ouvindo toca-fita, ouvindo rádio. Eu sempre ouvi muita música. E comecei a escrever. Aí eu tenho um caderno de eu ter trazido. Eu comecei a passar ali que eu escrevia em folha. Tá cheiroso. Eu tenho um caderno que eu escrevi as coisas dessa época. Tipo diário. Mas já com uma linguagem meio literária. Porque eu pensava, se alguém pegar isso aqui, não vai entender muito bem o que eu estou falando. Eu não falava, minha mãe hoje fez isso, fez aquilo, na escola. Não é assim. Sabe? É assim, uma coisa tão sofrida. Esse dia eu estava lendo aquelas escritas que eu guardei, eu falei, gente, tanto sofrimento era essa, uma menina de 15 anos, 16 anos. Falei, que tanta angústia, que tanto sofrimento, mas você não sabia nominar o que é.
né? Eu não sabia dizer, eu não sabia, não tinha consciência. Assim, eu sofro racismo, por isso eu estou me sentindo assim. Eu estou sofrendo porque ninguém me escolhe para dançar comigo, ou não me chama para festa, ou essas coisas. Entendi. E porque eu sou negra, eu tenho cabelo crespo, porque, né, tem a bunda grande, eu sempre tive a bunda muito grande. Aí, quando eu era criança, na escola, o primeiro apelido que eu tive foi Tanajura. Tanajura, a gente ri hoje, mas era... Aí o que acontecia? Eu queria andar assim, meio Pra puxando esconder, assim, não o dá pra quadril para perceber. frente, para ver se a bunda diminuía menos, e a bunda tá enorme até hoje. É história, né, gente? É muita história que a gente E tem. aí, viu? Precisava tempo. Então, por aqui, aí eu cresci, vivi, né, na Asa Sul, casei, fui morar na 307, que foi a pior parte das questões que eu sofri bastante. Ali eu acho que é o ninho, o Na ninho das 307. cobras racistas ali naquela região da igrejinha, 308. 308 Sul. 300, eu morava na 307. Então, assim, eu não era dona da casa, eu não era a proprietária do apartamento, não era nada, eu era uma empregada. Uma vez a senhora chegou para mim, eu vinha com as comprinhas lá do mercado. Não conhece ninguém com a carinha boa, bonitinha, assim, que nem você, para trabalhar nem assim, na rua, do nada, eu entrando no prédio, morava. Outra vez, uma senhora, eu sentada embaixo, frente ao prédio, tinha uns bancos, né? Eu sentada lá no banco, lendo o jornal, manhã, eu tinha uma filha pequenininha ainda, eu devia estar com a bebê junto no carrinho, não lembro desse detalhe. Eu sei que uma senhora lá da janela grande. Você não se dá conta na hora do que está acontecendo. Não pode sentar aí não, não pode sentar aí não. Assim, eu acho que uns 3 anos depois que eu fui me dar conta por que aquela senhora estava berrando lá que eu não podia estar sentada ali, não. Porque ela achava que... olha só a doideira dos racistas enlouquecidos, como eles são. Eu estava sentada num banco, fora do prédio. Então, quer dizer, é área pública. Que é área pública, Que é área né, pública. aberta Qualquer coisa aqui que em é fora Brasília. do pilotis do prédio é área pública. Uhum. Mas aqui ainda tem isso. O povo acha que é dono da Daquele- grama, da calçada, de tudo, tudo. né? Aham. Aí ela gritava lá pra mim. Quando batiam lá em casa para entregar alguma coisa, fazer alguma coisa, a dona da casa está? Ah, A aconteceu dona da comigo casa, não já. é? A dona da casa tá, é direto, né? Então, assim, A patroa está? é. Nossa. E outras histórias mais pesadas, mais tristes, aí que tá Tá muito certo. longa para contar É muita por aqui. coisa. Eu vou fazer episódio 2, 3 e 4. Até eu chegar na... que eu ainda não cheguei na com redação. certeza. Eu ainda não cheguei na redação, Não é? né? Não chegou nem na Pois redação é. ainda. A Ana, acho que tem outra pergunta para fazer. Ah, Ana. tem. Então vamos lá. Você queria. Não, eu estava provocando a minha amiga aqui lá Tô de quietinha. Santa Catarina. Vai ser a primeira Porque ela agora, é, mas porque é- Mas a história de vida, a ela história colocou, eu sou profissional do dela, estado mais racista. Exato. E realmente ela está certa. Mas não é a região toda que não é igual, não? Esse livro Olha, aqui, ó, Santa Catarina, acho que consegue ser um É. pouquinho pior. Foi né? pra mim era lá, Paraná. lá é... Eu achava é que era ruim. Paraná. É esse difícil. livro aqui foi homenageado lá no seu estado, rapidamente, antes de você, pela Câmara dos Vereadores. Mostra ali para sua tá? câmera o livro. E homenagem a Maria Helena, inclusive pelo coletivo de mulheres, né, de Antonieta de Barros. E aí eu gostaria muito, se você pudesse, essa mulher, Antonieta de Barros, né? Vou pesquisar, vou pensei. Não é isso? Mulher incrível. Só que, é como se diz, ela tinha um defeito de cor, né? Era mulher negra. Cada esquina que você vá, lá em Santa Catarina, Florianópolis, tem a Antonieta de Barros. E esse Brasil não... Agora sim, está reconhecendo, né? Mas não reconhece. Então, realmente você teve razão quando você falou o estado mais racista do Brasil. Desculpa, tá? Tô Imagina. louca para te ouvir. Conta as suas histórias. A pergunta... Vamos para a próxima. É. Apesar que vocês já entraram bem no Uhum. assunto. Mas qual foi o maior desafio pessoal de vocês, profissional ou acadêmico? Maior, porque vocês entraram qual que destacou mais dentro?
Olha, eu até queria abrir só um parênteses, só para contar uma história pequenininha, mas vou ser bem rápido. É, quando a Elisa estava falando do racismo, que ela conhecia desde criança, lá em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, na minha cidade tinha tinha o Clube do Branco e o Clube do Negro. E eu, a minha melhor amiga, que foi amiga desde os 6 anos até os 18, mais ou menos, ela era loira, né? Então a gente andava juntas. E um dia a gente foi numa matinê, que era de dança, né? Fomos na matinê no clube dela. Porque a gente não tinha se dado conta ainda disso, né? E chegou lá, eu não pude entrar, porque eu era negra. Então ali foi a primeira vez que eu... O negócio Bateu. mesmo, assim, né? Mas mesmo assim, a Elisa falou uma coisa que eu também... que aconteceu muito comigo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia dar o nome. E muitas coisas do racismo, eu normatizei. Eu ria de piada de negro. Sabe, assim, umas coisas assim que hoje eu olho para trás, eu falo, né, por quê? Mas acho que era a necessidade de ser aceita ali naquele meio. De né? pertencer às coisas, pertencer Na ao hora que eu lugar. ria com eles, é como se eu fizesse parte daquele grupo. Entendeu? E isso, hoje eu vejo, assim, e eu demorei muito tempo eu acho que comecei a despertar para o preconceito, como que ele era realmente velado, porque os preconceitos que eu sofria e que eu percebia eram aqueles diretos, assim, de ser proibida de entrar no clube, teve um outro que era uma festa da igreja, a gente também podia entrar, mas a gente não podia dançar, sabe? Minha irmã foi Na Miss igreja. da igreja. Né? Que é para ser um lugar... Acolhedor A minha irmã de foi Deus. Miss e ela. Aí, todas as primeiro, segundo, terceiro lugar iam pra uma boate para dançar. Aí chegou lá na boate, eles não queriam deixar a gente entrar. Só que o namorado dela era meio metido a doutora, assim, sabe? Então chegou lá, começou a falar um monte de artigo lá, nem sei se era verdade os artigos que ele começou a falar. Eu sei que o pessoal rapidamente abriu e deixou a gente entrar, sabe? Mas no trabalho, assim, quando eu tinha 16 anos, acho que era meu segundo trabalho. E eu participei da entrevista e fui contratada. Eu tinha 16 anos, era o meu segundo emprego. E aí depois eu conversando para a recepção de uma loja que vendia aqueles equipamentos de agronegócio, né? Aí eu conversando com meu colega, ele falou assim, você sabe que o Luiz, que era o nosso chefe, perguntou se não ficava feio colocar você na recepção? Olha só, gente. Porque eu era negra. Eu peguei e fiquei assim, né? Assustada. Eu falei, aí foi uma outra, né, sentimento de racismo. Coisa, né? E aí passou uns 4 meses, ele começou a me assediar. Mas assim, assediar diretamente, assim, tinha um cantinho assim, que eu tinha que jogar uns documentos, que a gente ficava no piso superior, e eu tinha que jogar uns documentos para um cantinho, né? Então eu ficava a minha mesa aqui e eu pendurava uma prancheta e jogava lá embaixo para os vendedores, né? Aí quando eu vinha nesse cantinho para jogar o documento, ele vinha e me cercava, sabe? Aí começou assim, ele estava em reunião, pedia para mim levar o café, aí eu levava o café, ele ficava na frente dos outros convidados dele lá, segurando a minha mão e fazendo graça. Aí eu peguei e pedi para sair. E contei pro meu pai foi falar com ele, papai, assim. Esse foi os que eu senti diretamente, né? No indireto, quando eu trabalhei lá na metalúrgica, eu trabalhei antes também, o que eu percebia era assim, que eu tinha que fazer sempre o dobro do que os outros faziam para que eu pudesse realmente chamar atenção, para poder ser vista, né? Não é história, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Mesmo, né? É verdade. Eu lembro que você falou que o pessoal chamava muito palavrão, né? Eu comecei a falar muito palavrão, acho que foi a época da minha vida que eu mais chamei palavrão. Eu me tornei uma pessoa assim. Eu achava que eu era uma pessoa justa, mas eu era uma pessoa rigorosa. Era uma coisa reta, não tinha meio termo para mim. Por quê? Porque eu tinha que ser dura, eu tinha que ser firme para que eu fosse respeitada. Entendeu? Então isso me transformou numa pessoa que eu não era. E a maneira como eu despertei para isso foi assim, de uma forma bem dolorosa, assim, porque depois que eu saí da empresa, eu encontrei uma pessoa que eu gostava bastante, que trabalhava comigo, e aí eu falei, e aí? Era uma mulher. Eu falei, Dani, como é que você tá? Ela falou, muito melhor agora que você não é nada. Assim. Aí eu peguei e fiquei pensando,
o porquê, né, daquela, aquilo me impactou assim de uma forma. Aí eu comecei a ver minhas atitudes, entendeu? Então assim, eu era uma pessoa bem, Começa a reproduzir, né? sim, É um que é jeito, imposto talvez, pra gente. de reproduzir a violência que a Sim. gente está sofrendo, sem saber o nome dela, e essa violência. mas naquele ambiente coisa, lá, né? se eu não Você fosse acha que é daquele um modo jeito, operante da vida É, essa, né? Mas só que não é. para mim aquilo, a maneira que eu era normal, eu era justa. Para quem trabalhasse bem, eu estava ali promovendo, dando todo o suporte, entendeu? Mas na realidade não, eu estava agindo da maneira que eu sabia que eu ia ser respeitada para eu ter o meu espaço ali. Mas, sem querer te cortar, mas já te cortando, você não acha também que tem uma questão nessa fala da sua colega, que é tipo assim, se uma pessoa branca faz esse papel de controle, faz esse papel de chefia, isso de certa forma é mais bem visto, é como se a gente não pudesse entrar nesse lugar de mandar. Se você estivesse ali obedecendo, talvez você fosse a melhor amiga que ela tivesse no trabalho. Mas o receber ordem de uma mulher negra, isso talvez não seja também uma dificuldade que as pessoas tenham? Ela não era branca. Até as pessoas Pessoas que não são negras, brancas. Pode ser. Eu acho que as pessoas têm, elas não gostam de apresentar o chefe dela como uma pessoa negra, sabe? Não sei. Eu não sei se hoje isso mudou. Amanhã mesmo eu vou num seminário na ENAP de mulheres coordenadoras, chefias e tal. E a gente vai discutir isso lá. Mas não sei, me parece isso também, Eu acho sabe? que pode Essa ser as coisa de duas não coisas, querer assim. aceitar que a pessoa negra pode mandar em mim. Isso, assim, nessa parte Dos seus desafios, de eu né? achar que eu tive que, para me adaptar ao meio ali que eu estava, eu meio que me violentei. Se violentou. Aí, mas aí eu comecei a fazer esse caminho de volta, né, para E mim quando mesma, que você né? começou a fazer esse caminho inverso? Quando eu comecei a frequentar o kardecismo. Que aí eu comecei a entrar em contato mais com a espiritualidade. E aí depois eu saí do kardecismo, aí eu comecei a ir no candomblé, na umbanda. Então, assim, mas foi no kardecismo que eu fiz um estudo do evangelho e tal, e a gente é obrigado a se olhar mesmo, sabe? A ver as atitudes, e todo mundo assim, e foi uma volta mesmo que impactou todos, assim. E eu só percebi o quanto isso estava me modificando, porque as pessoas ao meu redor falaram, nossa, como você está mais tranquila, porque eu reproduzia, não no total, mas em parte, aquele comportamento que eu tinha no trabalho, nas minhas relações, né? Em casa, com os irmãos. Como eu estava numa condição financeira melhor, que eu ajudava todo mundo, então eu acho que eu estava impondo mais ou menos assim, de uma forma mais branda, mas a mesma rigidez que eu tratava o pessoal, eu agia com eles, né? Então eles começaram a falar assim, nossa, como você tá mais branda, tá mais. Eu não tinha paciência, eu tinha sempre razão. Sei que eu tenho muito para melhorar como ser humano, né? Que a gente sempre tem, né? As nossas dificuldades. Mas eu acho que eu melhorei bastante, assim. Eu me sinto muito mais feliz hoje. Muito mais tranquila, muito mais em paz comigo, né? Nessa questão que ela está falando aí do trabalho, na minha área, no jornalismo, por exemplo, nos últimos 22 anos, quando eu queria tocar na questão racial, quando eu queria falar que poderia ser um problema, uma questão de relacionamento racial, interracial ali dentro, alguma coisa, por que você está falando isso? Você nem é preta. Você não... Então, assim, o trabalho deles lá dentro era me convencer, de algumas pessoas, me convencer que eu não era. Isso é uma maneira do quê? Me aliciar para o lado deles. Então, assim, na questão nossa, das pessoas de pele mais clara e tudo, é essa linha tênue que nos marca, porque é muito fácil, né, te convencer que você é um deles e você não vai reclamar, você não vai contestar, e você vai até servi-los de uma maneira mais cordial do que ficar reclamando. E isso é até uma questão que eu hoje acho que a militância do movimento negro e tudo deveria estar mais focado nisso, porque a questão das pessoas pardas, né, que é uma grande discussão, né? fica se discutindo quem é pardo, quem é preto, quem é negro, quem é... Mas, assim, os jovens pardos, é mais fácil eles procurarem, na minha opinião, tá,
aliados à branquitude, aos brancos, que lhe ofereçam Facilidades, né? facilidades, conforto, um fim de semana prazeroso, uma casa com piscina, Lugares não sei o quê. sem violência. Então, por que eu vou ficar numa militância dando meu corpo na frente, podendo receber uma bala, não sei o quê. Então, é um trabalho muito delicado, né? Que precisa ser visto isso. Na relação de trabalho, então, assim, passei muitos anos, muitas vezes eu ouvi, por que eu estava falando disso? Por que eu estava falando que tal fato que aconteceu ali estava tendo um racismo? Porque quando você faz uma reportagem, o repórter que vai para a rua, vê a denúncia, vê o caso e tudo, não tem esse olhar crítico, não sabe dizer que aquela briga, aquela discussão, aquele fato que acabou virando caso de polícia, está envolvido uma questão racial. Agora, pelo que eu estou observando, a TV Globo está com um trabalho mais voltado para a diversidade, está pautando mais essas questões, tá todo dia botando... Mas eu, com o meu olhar de editora e tudo, aí você vê a junção de imagem, do texto, a maneira como o repórter fala, eu já vejo assim, a falta de letramento racial é absoluta ali, sabe? Eles não sabem nem como lidar com aquele assunto. Então, o próprio repórter branco e tudo, eles têm dificuldade de falar a palavra preta, eles têm dificuldade de falar o racismo. Isso foi uma questão de racismo. Então, faz um remeleixo lá, faz um texto floreado, uma questão que é denúncia de racismo. Fala ofensa, fala qualquer nome, né? Fala, pois é, eles não falam. E aí, amigas, tem uma questão fundamental. Eu estou adorando a TV Globo a partir de 6 horas da tarde. Verdade, minha filha falou. Pelas suas telenovelas, né? Pelo que ela está trazendo. Mas tem uma outra questão aí, Elisa. Nós somos consumidores. Eles descobriram que nós consumimos. É grana. Agora, é delicioso, né? Você assistir as duas novelas, porque tem referenciais, né? As três, E podem 6 às fazer 7 um das 9. letramento rápido. Tem uma questão, Elisa, que eu quero te trazer. Você deve conhecer a Ana de Breu. Eu fui a professora dos filhos dela. Há 2 anos, 3 anos atrás, nós tivemos uma polêmica aqui no Distrito Federal, quando, trazendo aqui para o trabalho de vocês, uma relíquia, tá? Aqui o presente, eu vou falar agora. Como eu te falei, né? Eu tive a oportunidade de estar com a família lá, né? Por ser professora deles no Marista. E nunca neguei a minha questão racial, a minha questão identitária. O que aconteceu? Aquela colunista lá, Godoy, ela fez, vamos botar 4 anos atrás, numa reportagem sobre o Dia das Crianças. Não tinha uma criança negra nessa reportagem. Isso aí teve uma repercussão muito grande, aonde várias pessoas negras das diferentes carreiras apontamos e atravessamos a questão racial. Ela foi ótima, nos chamou lá para uma reunião, tarará, Resumidamente, a partir daquele momento, todo sábado o Correio está trazendo. Isso foi fruto não só do Cogira, mas de uma professora que aí eu, juntamente com outras militantes, entendeu? Botamos o dedo na figura. Quando eu falei para a Elisa que, desculpa, para a Ana, a minha colocação, sendo professora do Marista, ela ligou. Ela falou, você... Mas só que ela, o que ela fez? Na reunião, eu vi quando ela pegou o celular e ligou para o filho, ou para a filha. E aí o menino deve ter me visto, né? Que ela deve ter... E falou, não, é a professora Neide Rafael e tal, né? Olha, a Ana foi fundamental para esse atravessamento racial. Fundamental.
Tanto é que todo sábado você vai ter um artigo. Se nós quisermos escrever esse momento nosso aqui, nós podemos levar para a redação que eles vão nos E acatar. tem um editor diário lá, uma editora que é encarregada de olhar as manchetes. Isso, não é? isso. Para Para você ver, quer dizer, um dando jornal vacilo racial. no nível do Correio Brasiliense de 500 anos tem lá uma pessoa que realmente não tem nenhum letramento racial. Agora, cabe a quem? A nós. É. Né? 500 A anos nós. depois, hein? Ainda tem que E o fazer correio, Isso. e o correio até Pois é, então quando duas estudantes, né, duas importantes estudantes de cursos da UNB traz essa proposta do podcast, né, mais 50, fantástico, não mudem esse nome. É por isso, a gente precisa de mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Não é, Elisa? É. Não é, companheira? Com certeza. É isso que a gente precisa, né? Quando essa companheira traz, né, com essa elegância, sensibilidade, a questão do assédio, é o que a gente tem o tempo todo, né? E aí, cada uma de nós temos as nossas questões, né? Eu vou parar porque eu entrei na tua fala, né? Não, vocês vão Mas, falando, aí na inclusive- minha cabeça vem todo, Não. sabe? Vai lembrando de Isso, todas as coisas que exatamente. aconteceram comigo. Vocês mexeram num formigueiro. muita Vocês história. mexeram no formigueiro. E assim, Não é isso? E a questão Porque não é pouca coisa. Não, Não é pouca coisa. Quando eu vou, todo ano, o Colégio Marista, ele muda o crachá. E no primeiro ano que eu estava lá, olha o que eu sofri. O fotógrafo fez a minha fotografia, trouxe o crachá. Quando eu olhei mesmo, eu falei, não, eu não sou. Essa sou eu? Não, eu era branquinha. Branquicil. Não acredito. Eu falei, aí eu peguei para a coordenadora, porque aí nessa hora você, né, faz o letramento como tem que ser feito. Falei, companheira, essa aqui não sou eu. Tem como você me tirar uma outra fotografia? Ou então eu vou pagar lá fora porque eu quero ter identidade. Vocês me tirar. Gente, foi aquela coisa, né? E aí, nem a coordenadora tinha tido sensibilidade para perceber que se eu sou uma professora negra, o crachá tem que ser com, né, imageticamente de uma professora negra. O que ela vai me clarear? Viu, gente? Então, a gente vive essa violência o tempo todo. Então, respondendo rápido a sua pergunta, né? Qual foi o meu maior trabalho, meninas? Não perder a minha identidade. Igual Che Guevara, com doçura. Porque também não dá para você ir na base do enfrentamento, porque você diminui espaço. Eles são. Exatamente. Numa sala de professores, que as colegas, Elisa, vocês devem saber disso, você também, todas nós, só se fala de quem? Empregada doméstica. Quem é empregada doméstica? Imagina aí uma mulher negra numa sala de professores ouvindo, porque a minha empregada queimou minha saia, porque a minha empregada queimou o arroz, porque a minha empregada não sei o que. É Gente, assim mesmo. e aí o que você traz? Aí agora nós vamos para a psicanálise, porque eu também fiz a psicanálise como formação. Né? Esse id, esse inconsciente tão arraigado de um racismo que é estrutural, e aí nós não temos que achar que ele é bobinho, porque ele não é bobinho, ele está aí para te matar, porque já está escrito quem vive e quem morre. Não estou exagerando, não quero dramático. O nosso incrível professor, ministro, psicanalista, Silvio de Almeida, porque o Silvio é psicanalista. Ele fez um casamento com o Mbembe, né, que é o papa desse racismo estrutural,
aonde é exatamente isso. Quem vive, quem morre. E o pior, minha psicóloga, o id é o quê? Tudo que é o Que é inconsciente. inconsciente, Bom. que esteja nos pressionando, de certa forma. Exatamente. Pressão que esteja de fora. E esse id, ele não nasceu hoje. Esse id está lá, ó. E o racismo alimenta ele demais. Agora, respondendo a minha Deixa eu ver incrível... o livro. Aqui, ó. Diga sim Ao ao estudante negro e negra. Né? Aqui estão os parâmetros, orientações pedagógicas do Distrito Federal. Para quem acha que a gente nunca fez nada, não tem nada. Né? É de um trabalho de uma equipe. À vontade. Helena do Sul, ela é organizadora? Não, a professora, a escritora Maria Helena Vargas da Silveira, né? Conseguiu? Que é essa pessoa incrível desses livros todos, né? Nós E- temos aqui o prefácio da Neide Rafael. Ah, sim, sim. E aí, esse aqui, ó, que conta a trajetória de 20 mulheres negras, e dentre elas, Ruth de Souza, Deise Nunes, cientistas, todas elas mulheres negras que foram filhas de lavadeiras. E que fala exatamente Fantástico. dessa questão racial atravessada, né, por suas carreiras, inúmeras carreiras. Tem até um né? aqui, ó, no Diário da Manhã, que foi Isso. uma reportagem sobre Isso. né? Agora, Elisa, você me permite uma coisa rapidinha? Eu estou num egoísmo tão grande. Acho que o povo que vai me ver, se for da minha família, vai falar, nossa, minha mãe de novo. Mas assim, eu queria trazer Virgínia Bicudo, que foi uma Virgínia mulher, Bicudo. uma psicóloga, né, psicanalista, que hoje, se nós estamos estudando Winnicott, estamos estudando Melanie Klein, Ana Freud, foi essa mulher que trouxe esse povo para o Brasil, porque a Virgínia Bicudo, ela teve assim um atravessamento racial, Ensina porque não quer, né? de racismo incrível, que teve que fugir para a Inglaterra porque foi chamada de charlatã. Porque, ai meu Deus, o tempo. Mas, enfim, então hoje, quando você vai para um curso de psicanálise, e que o curso não assume Virgínia Bicudo, aí você passa a ser uma mulher preta encrenqueira. Porque nós, mulheres pretas, naquilo que nós fazemos, nós somos as melhores. Por quê? Porque você tem que saber do seu e do outro, para o seu enfrentamento identitário. Senão o outro te come. Como você não quer que ele te coma, né? Não faça nada antropomórfico, você estuda, come livro, e isso eu faço até agora. Entendeu? Eu jamais vou para um embate, sabe, Elisa? Sem munição. Sabe, companheira? Rosane. Rosane maravilhosa, chiquetésima. Jamais, Rosane, sem pesquisar, sem estudar. E isso eu deixo aqui, companheiras, para a nossa tarde do podcast. Comam livros, estude, porque quando a gente abre a boca, a gente está trazendo a tecnologia que não é imposta pelo eurocêntrico. Nós estamos trazendo a nossa tecnologia. Nós estamos trazendo os nossos saberes de uma pátria-mãe, de um continente africano. Que se a Europa é o que é, ela bebeu aonde? Isso. E nós não podemos esquecer disso. Se eu sou o que sou, é porque todas nós somos. Eu jamais poderia ser... Maravilhosa! Eu jamais poderia ser alguma coisa aqui, Elisa. E aí eu aproveito para dizer, eu tenho o maior respeito por você. Ô, gente, eu também Tá? Nossa, Por essa companheira. nós né? temos respeito mútuo. Porque quem sou eu sem vocês? É. Quem sou eu sem vocês? Quem sou eu sem vocês? É isso. Então, vamos trazer Granda Quilomba, vamos trazer Neuza Santos,
Vamos trazer Lélia Gonzalez, vamos trazer todas, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, minha mãe. Sou porque elas foram e elas estão em nós. E os nossos netos ainda serão mais. Isso. E nós estamos aqui por eles, Isso. né? Pelos nossos filhos. Quando a minha neta vai com cabelo afro, quando minha neta chega lá com peito estufado de medalhas, o nosso movimento movimenta. Mas só que a gente precisa tanto desse movimento. O movimento que ele faz ainda não abastece. Salve Silvio de Almeida, salve Aniele Franco, salve Margarete Menezes. E vamos acreditar que o movimento se movimenta. Mas o maior movimento é da família. Tá certo, meninas. Vamos despedir de tanto. Rosane, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem pra gente fechar Com a poesia dela. Pensei Exato. nisso. Assim, a mensagem que eu queria deixar é que na minha formação eu fiquei muito solitária, que eu era a única negra, era eu e outra, né? Negra na sala. E nos lugares onde eu estive, normalmente eu era a única negra, né? E eu acho que faltou de mim buscar estar com outras pessoas negras, né? Então, para quem está vivendo isso, esse momento, tenho a palavra que eu tenho escutado nos últimos anos, né? É quilombar, né? Então, procurar os seus, porque a gente se encontra nessas particularidades, né? Então, para não ficar sozinho, porque quando a gente se junta, a gente se fortalece, né? E vai para todo mundo, vai espalhando. Maravilha, maravilha. E agora a nossa poetisa. Gente, eu ia até falar com uma companheira. Só lembrando que ela falou da mãe dela, que abriram o caminho, né? E agora é hora de chorar. Faz parte. Como eu falei que minha mãe foi com a maletinha fazer o curso dela de enfermagem em São Paulo, saiu de Realengo para a Cruz Vermelha, conseguiu me dar. E assim, durante a trajetória a gente não percebe também que esses caminhos estão sendo abertos. Eu fui fazer um curso de datilografia, que é o que me tornou jornalista, que a gente trabalha, escritora hoje. Eu fui fazer um curso de datilografia no Senac com 16 anos. E ela ia para o ponto de ônibus me esperar aí para dar 3, voltar, não sei. Então, assim, eu vejo quanto que elas abriram o caminho para a gente. Exatamente. Minha mãe fez, eu fiz pelas minhas filhas e elas vão fazer, e abrindo caminhos delas e tudo. Por conta disso também eu passei a me dedicar mais à literatura, a literatura. Não foi nem eu que fui me dedicar, eu comecei a movimentar mais esse lado. Lancei esse livro de poemas em 2017 e da partir dele muita coisa começou. Mas atualmente eu estou participando como pesquisadora, inclusive com o título de pesquisadora da UNB. Opa! Pelo núcleo de escritoras pretas, Que vocês Maria fizeram Firmina, grande do evento esse fim de Instituto semana, de... Ah, eu do vi teu Instituto de livro Letras, no grupo. É. Ah, eu vi. É legal. Então, assim, esse livro, esse primeiro, é uma produção independente, eu que editei, eu que fiz. Juntei algumas fotografias de autorias minha mesmo, para ilustrar alguns poemas. E esse livro, eu não trato de questão racial nele de maneira alguma. Obviamente, a questão racial está nas entrelinhas das coisas, está na minha existência, está na maneira como eu traduzo as coisas. Mas é um livro que fala mais de paixões, sentimentos, paixões de todas as vertentes, desde o ódio, a admiração, deslumbramento, qualquer maneira de sentimentos mais. E de mim, ou de outras pessoas. Eu ouvi história, então, porque é uma intensidade muito grande, assim, não dava para eu ter vivido tudo isso, eu sozinha. Então, assim, como a gente estava falando da questão do envelhecer e tudo, que acabou que a gente nem falou muito disso, né? Eu tinha separado a questão aqui, o poema que falasse do envelhecimento. Mas, para ser mais curto... Tá valendo. Que ele traz pra gente, para fechar isso. Mas é um pouquinho grande. Trabalho. É um pouquinho, Não, vamos muito, lá. não. Vamos lá. Então tá, vou contar uma história. Então, essa foto é uma senhora, aí, estão vendo, uma senhora
E estava trabalhando na praia de Itapuã, na Bahia. Eu estava lá, sentada na areia e vendo ela passar para lá e para cá, entregando acarajé para quem pedia na praia, né? Os turistas estavam lá. E eu fiz essa foto dela. E escrevi esse poema na hora lá. Então, ele está aqui no livro, eu vou ler só para a gente fechar a nossa existência e tem a ver com toda a nossa ancestralidade. A mulher é velha, o mundo é velho, o mar é velho e desbotado. A sombra não é suficiente para proteger o corpo dela. Corpo que não precisa de proteção, é ela quem protege o mundo. Amansa o mar, passeia na areia quente, deixa o sol queimar seus velhos ombros. Ela pensa nos seus filhos, seus homens, nas vidas que se arrastam sob suas saias. A bela velha é a dama dona do universo e dos meus pobres versos. Ui! Maravilha! Maravilhoso. Maravilha! Começamos em alto e terminamos em altíssima. Nossa Senhora! Gente, muito obrigado. Quero agradecer Imagina. a vocês, a Quem disponibilidade. agradece quem? A conversa foi muito fluida, né? Eu acho que Nossa. foi ótimo, muito melhor do que eu imaginava. Ai, que bom. Isso E aí assim, valeu. eu espero que o produto do nosso trabalho atinja mais pessoas. E a os gente recados. espera que a academia reconheça o seu trabalho também, de É ter nos verdade, unido é verdade. e conseguir que a gente falasse. E esse recado se chegue em emocionasse, mais pessoas, em emocionar. mais os nossos filhos, os nossos netos, né? Sobrinhos e todas mais pessoas, né?